Vai embora. Ainda hoje, eu sempre me lembro quando venho para o ciclo de oração. Eu mencionei ali, agradecendo a Deus, pela primeira reunião de ciclo de oração que eu e a Lídia viemos nessa igreja. Era uma tarde e o piso estava sendo terminado, ou seja, passando aquele vermelhão. Lembra antigamente o vermelhão? Ele precisava passar cera e passar o escovão depois. Aí nós fomos orar no barracãozinho ali nos fundos, que é onde é o banheiro masculino hoje. E naquela tarde Deus falou comigo. Aleluia. Pela primeira vez. Eu nem sabia que Deus falava com as pessoas. Mas quando aquela irmã começou a profetizar, eu tive a convicção de que Deus estava a falar comigo. E naquela tarde, quis Deus delinear o meu futuro. Aleluia, Jesus. E Deus fez um mapa da minha vida como se fosse um quebra-cabeça. E à medida que os anos foram passando, Aleluia, as Jesus. peças desse quebra-cabeça foi se encaixando. Glória a Deus. Amém. Eu poderia ter ficado aqui o resto da minha vida sendo tesoureiro da igreja, porque eu fui eleito tesoureiro da igreja com 4 meses de crente. No dia 31 de dezembro de 74, eu fui eleito aqui, foi no voto secreto dos irmãos. E fiquei 6 anos como tesoureiro. Saí para ser superintendente da escola por 1 ano, não terminei o ano porque fui dirigir a primeira congregação. Amém, Jesus. Aí sim, Deus colocou na minha mão a oportunidade de eu demonstrar a minha vocação e chamada que ele havia dito naquela tarde. Amém. E um dia o pastor Amador foi visitar aquela congregação, que era em Vila Brasília, num lote alugado. E a igreja construiu lá um templo. E ele foi, eu não lembro, mas me parece que foi numa escola dominical, que com pouco tempo, a Vila Brasília, num salãozinho do tamanho desse quadrado aqui, tinha 112 pessoas na escola dominical. A igreja cheia, todo mundo ia para a escola, porque se não fosse, eu ia na casa logo em seguida. Aí ele fez um discurso aqui. Eu vi agora um verdadeiro pastor. Anos depois, Deus me tira daqui e me manda para o Brasil. Para voltar 22 anos depois de conhecer todos os estados do Brasil, todas as capitais do Brasil, menos Florianópolis. Ele conheceu antes de morrer. Quando o pastor Amador jubilou-se, eu não fui o candidato para cá. O candidato foi outra pessoa. Não deu certo, eu terminei vindo. Eu já tinha alcançado um patamar ministerial que eu tive que descer um degrau desse patamar eclesiástico para vir para cá. E quando ele começou,
os inimigos também levantaram-se. O crente tem que aprender a conviver com essa contestação constante do inimigo. O inimigo não quer prosperidade de ninguém, muito menos de crente. Porque crente ousa testemunhar. E essa é a razão que o inimigo, então, luta contra nós, porque detesta esse testemunho de crente. Exalta o nome do Senhor. Jesus disse: ser-me-eis testemunha. Nós testemunhamos do Evangelho e testemunhamos daquilo que Ele fez em nossas vidas. Se todos os crentes testemunhassem daquilo que tem recebido de Deus, tinha muito mais gente na igreja convencida da existência do poder de Deus por causa do testemunho dos crentes. Mas às vezes a gente deixa de testemunhar. Neemias, então, depois do diagnóstico, começou a conscientizar o povo do trabalho que tinha que ser feito. E o povo disse assim: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. A nossa igreja vive algo semelhante, jamais na reta final agora, o que viveu Jerusalém, numa situação bem menor, mas para a gente entender. Jerusalém era a capital de uma nação. Nós somos uma igreja que o nosso templo foi danificado pelo fogo. Não foi uma destruição radical, mas inviabilizou o uso do templo principal. E dia 20 agora vai fazer isso um ano. Vai fazer um ano. Foi dia 20 de novembro do ano passado. Isso não tem sido fácil, porque é perceptível que muita gente se foi. Onde essa gente está? Alguns não contribuíram e muitos zombaram aqui, criticaram e falaram coisas de que não tinham consciência. Mas vamos aqui. O que é necessário para que haja prosperidade? Prosperidade individual, prosperidade coletiva, prosperidade institucional e assim por diante. Todo crente, tão logo aceite a Cristo como Salvador, ele passa a amar a igreja que ele congrega, o templo, e passa a contribuir para a sua edificação, sua ampliação, enfim, seu crescimento. Quando eu me converti, esse templo aí, onde estão as colunas, era o tamanho do templo, ele estava em construção. E 4 meses depois, ele foi inaugurado. E foi o dia que eu e a minha esposa fomos batizados. Houve um batismo no dia da inauguração desse templo aí. 11 de agosto de 1974. Os anos se passaram. Mais de 100 filiais.
mais de 100 templos construídos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e outras cidades do entorno. E essas construções começaram depois de 77, que foi quando surgiu a primeira congregação, Vila Brasília, e Senador Canedo, que foi ao mesmo tempo. Essas igrejas têm seus templos próprios. Senador Canedo, que nós começamos debaixo de uma árvore, de um pé de manga, nós hoje temos lá 13 igrejas. Deveria ter mais, mas é o que foi possível. Que a cidade, que na época era um distrito, hoje tem mais de 100 mil habitantes. Aparecida, onde está a Vila Brasília, hoje nós temos mais de 60 templos lá. Como é que isso se deu? Pela unidade dos crentes, pela fidelidade dos crentes, pela obediência dos crentes. Na época, apenas o dirigente da igreja, que era o evangelista Wilson Clementino, que era um funcionário público de salário alto, ele era fiscal de renda, tinha carro. Uma variante Ocre Marajó. Com exceção da avenida circular, não havia um palmo de asfalto no Pedro do Vigo. Um lado da T63, que aqui no Pedro do Vigo não é T63, é outro nome, tinha asfalto, era uma linha de ônibus. O restante era buraco, era poeira, enfim, erosão na chuva, poeira quando não estava chovendo. Hoje, o Pedro do Vigo ocupa o 4º lugar na valorização dos seus imóveis em Goiânia. E vai assumir posições mais elevadas, porque se não fosse o interesse e a política de vitalização do centro de Goiânia, que se tornou um centro abandonado de mendigos e drogados à noite, parece que há uma política do município, do estado, não sei, para que haja novas construções no centro de Goiânia. Esse bairro aqui, não sei qual termo serve, mas ele está bitolado aí pelas organizações de crescimento imobiliário como a bola da vez. E por isso a igreja precisa também melhorar o seu nível. Não só ampliando, mas melhorando também a sua aparência. É bom que de vez em quando os irmãos vão ali na secretaria e ficam olhando para os templos que tem fotografia lá, para você ver o primeiro, lá na 1026, com aquela vielazinha que tem lá. O que está sendo acabado agora, depois do sinistro, é o mesmo, só com algumas melhorias. Vocês vão ver. Dia 1º vai ter já a primeira reunião lá. E no dia 2, que é domingo, a Santa Ceia. Amém. Quem contribuiu acima da sua contribuição normal? Aconteça o que acontecer.
dia 11 de agosto, então, eu e a Lídia fizemos 51 anos que fomos batizados aqui. Se você fizer a conta dos meses, então você vai saber quantas vezes eu já fui dizimista na vida. Porque não falha e nem falhou um mês na minha vida. Um mês. Na época eu era soldado da Polícia Militar. Já converti convencido desse dever. E o que a Bíblia me diz sobre prosperidade? Para que serve dízimo? Primeiro, para Deus proteger os meus bens. Porque quem não faz é amaldiçoado com maldição. Mas imagine se é amaldiçoado. Agora, se é amaldiçoado com maldição. E segundo, é que abre-se janela no céu. Amém. Aleluia. Tente visualizar fisicamente o céu. Uma janela aberta só para abençoar os dizimistas da terra. Amém. Diz a Bíblia. Porque se eu não abrir a janela do céu, para que de lá você receba uma bênção tal, então está Neemias dizendo: nós precisamos restaurar a cidade de Jerusalém, os seus muros estão queimados, caídos e as suas portas queimadas. Surgiu um grupo de inimigos, 3 estrangeiros, que se aparentaram com os judeus, que levantaram uma discussão dizendo que Neemias estava se rebelando contra o rei. Quando Neemias não deu ouvidos a eles, eles então fizeram uma reunião de traição, para que trouxesse Neemias para o meio deles com a intenção de matá-lo. Então disseram: levantemos-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Mas vamos aqui, o que é necessário para que haja prosperidade? Primeiro, consagração e disponibilidade. São duas coisas que tem que andar junto. Não adianta você consagrar e não disponibilizar. Você consagra a sua vida e coloca o seu corpo, a sua vida à disposição. Porém, um dos serafins, aqui a visão de Isaías, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, dizia o profeta: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu o céu, uma visão extraordinária. Deus mandou que um anjo queimasse a sua iniquidade.
depois de ter o seu pecado purificado, uma demonstração de que o seu pecado era mais pelos seus lábios, pelo que falava, pelo que dizia, enfim. Cuidado com o que a gente fala. Ele sentiu já perdoado e aí se propôs a ser um enviado de Deus, a fazer a sua obra. A oração e a submissão à vontade de Deus é outra forma de você prosperar. Oração nos auxilia a colocar nossas vidas em conformidade com a vontade de Deus. A oração nos prepara para recebermos uma resposta de Deus que às vezes pode demorar. A oração é uma atitude de dependência. Os autossuficientes não oram. Quando você ora, você já demonstra a sua pequenez, a sua insuficiência, a sua indignidade e fala com quem pode. Amém. Outra coisa para prosperar, estabelecer prioridades. Qual é a prioridade na nossa vida? Se você não tem prioridade, você nunca vai prosperar. O pastor Puyuk Cho, ele conta no seu livro Quarta Dimensão sobre você dizer para Deus o que realmente você quer. Aí ele diz que você deve sentir-se grávido das coisas. Se você quer uma bicicleta, sinta-se grávido dela. Se você quer uma casa, quer um carro, o que você quer? Ore e sinta-se grávido, grávida, e essa coisa vai começar a ser gestada dentro de você. A unidade da igreja. Não há prosperidade em igreja sem unidade. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. E perseverando unânimes em todos os dias do templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pense num distanciamento da igreja atual para a da igreja primitiva, nesse aspecto. No momento em que a igreja teve um sinistro, era para o povo correr para cá, para se colocar à disposição e congregar, nem que se fosse na calçada, unido, e não sumir. Quando nós fomos para a Vila Brasília uns dias, até porque não tínhamos segurança, se esse espaço estava comprometido, quantas pessoas foram para lá? 30%, 50%? Cadê o resto? Aí voltamos para cá, sem ar-condicionado, enfim, atrás da coluna, é um pouco angustiante, não estou vendo o pastor, não estou vendo o Ministério do Louvor cantar, que coisa, enfim, mesmo com as telas aí um pouco pequenas, mas dá um certo assessoramento para isso. Cadê as pessoas? É exatamente na crise que se conhece quem são os sinceros, quem são os fiéis. Por isso a Bíblia diz, é necessário que haja até escândalo. De 2011, nós
batemos na parede desse templo antigo, numa demonstração simbólica que ele seria demolido para que se fizesse esse templo que vocês conhecem lá em cima. 3 anos durou a construção. Mas um dia eu fui um novo convertido nesta igreja. Esse piso de vermelhão, eu e a Lídia fomos zeladores da igreja. Ela não dava conta de bater o vermelho, de bater o escovão, então era eu que fazia. E serei essa igreja de joelho, passando aqui ceira. Eu queria ser fiel a Deus. Eu queria fazer aquilo que Deus colocasse à minha mão. Com 3 anos de crente, eu era evangelista. Inédito. Alguns mais antigos ficaram com ciúmes. Mas o pastor Amador foi usado por Deus, que o Senhor tinha pressa. 14 anos, eu era pastor presidente de uma igreja e presidente de uma convenção do estado de Mato Grosso. Amém. A prosperidade, ela é ministerial, ela é material, ela é tudo. É mesmo. Amém. Até agora o Will não falou nada. Então... Falou. Glória a Deus. No dia que eu coloquei os nomes no cartório para casar, eu disse para a Lídia, agora você vai lá na sua patroa e diz que hoje é o último dia que você trabalha como doméstico. Porque você vai casar com um homem que vai cuidar de você. Amém. Moramos de aluguel em muitos lugares. Morei em lugar insalubre aqui nesse Pedro do Vico, por não ter condição de pagar um aluguel melhor. Moramos em lugar que era tipo uma república, que depois eu descobri que um cara que era colega, ou que morava lá, fez um buraco na parede de adubo para ver as mulheres tomando banho. A mãe da Lídia, ou seja, a sua irmã de criação, que lhe criou, tinha um barracão na Vila Brasília, ali pertinho da igreja Monpostes. Os anos se passaram. E a irmã da Lídia teve que ir indo para a periferia. Não pôde permanecer na Vila Brasília, porque o marido morreu, que era um péssimo marido. Teve que vender para comprar um lugar mais distante, onde ela mora até hoje. Eu e a Lídia, com o passar dos anos, conseguimos comprar um apartamento no setor Bueno. Morando no Rio de Janeiro. Porque o meu pensamento é que quando eu me jubilasse, vinha para Goiânia. Tanto é que quando eu vim pastorear a igreja teve que pagar aluguel. Eu já tinha a minha casa. Amém. Glória a Deus. Sabe com que dinheiro? De prebenda pastoral. Aleluia, abençoado. Nós já passamos por lutas e dificuldades, às vezes na saúde, enfim. Mas eu nunca sofri um prejuízo financeiro. Agora minha vida acaba. O esposo da Sônia, que é um negrão alto, que tem aqui, me ligou e disse, pastor Newton, vocês não querem comprar um consórcio de imóvel? Pois, mas já existe isso? Existe, então eu quero.
Eu toda a vida fui pé quente para consórcio. Comprei e fui contemplado. Aleluia, Jesus. E vim escolher, queria por aqui. Olhamos aqui no Pedro Vivo, já tinha esses apartamentos abaixo da P63, só tinha lá. E aqui no Bela Vista, enfim, de repente surgiu na P65, Amém. no alto do Coelho. E foi lá que Deus deu. Amém. Pastor, Amém. eu queria que o senhor contasse aquele milagre que o senhor fez, Deus fez na sua vida. Eu tinha que pegar do senhor e Deus restituiu. Um tempo desse aqui, eu quero falar com a Muita senhora, hein? gente não. Irmã Rejane, quero falar com a senhora. Quero falar com a senhora depois, tá? Ele chama ela para receber. Ela acho que foi atender o telefone. Um dia me levaram para o Banco do Brasil para me roubar. Porque apareceu aqui no meu telefone espaço do Banco do Brasil, que é um espaço de cliente VIP, né? Eu alcancei essa posição por parte de influência de amigos. Glória a Deus. Para eu ir ao banco, porque estava havendo uma tentativa de fraude na minha conta. E eu moro quase em frente à agência, eu moro naquele prédio ali, a agência aqui na quarta radial, fui para lá. Sabe o que era? Os bandidos me instruindo como se fosse o Banco do Brasil para roubar meu dinheiro. E eu tinha um dinheirinho até bom, porque eu tinha vendido uma fazendinha, tinha dado parte para os meninos e tal, e tinha quitado meu apartamento, e tinha sobrando um dinheirinho aplicado lá. Eles me levaram mais de 200 mil reais. Eu dava 300 e pouco, só que 47 resgatou de imediato, que o banco viu que havia. E aí eu fiz um voto com Deus. Eu disse, Jesus, esse dinheiro é todinho dizimado. O banco não quis devolver, entrei na justiça, perdi, recorri e recebi tudo de volta, com juro e ainda com um pouquinho de danos. E eu falei para Jesus, eu vou pagar o dízimo de novo. No dia que o dinheiro caiu na minha conta, imediatamente eu fiz a transferência de 40 e poucos mil reais para 20 e poucos, 30 mil reais para a igreja, de um disco que eu já tinha dizimado. Como eu nasci na roça, tem essa vocação de roceiro. Aí vendi, aí agora jubilei, enfim, o que eu vou fazer? Deus me deu uma fazendinha aqui, daqui a 60 quilômetros. Aleluia, Jesus. Que custaria 300 mil alqueire, e Deus me deu pela metade do preço. Vendi carro, peguei o dinheiro que ainda tinha, enfim, tomei emprestado, ainda estou devendo. Mas pense no negócio, joia. Aleluia, Jesus. Um dia o Chico de Oração vai lá, uma comemoração. Glória a Né? Deus. Então, a prosperidade aqui abordada, traços de prosperidade ministerial na vida pessoal da pessoa, do obreiro, prosperidade, desenvolvimento, do crescimento da própria obra de Deus, mas também da prosperidade pessoal. Deus não ilude ninguém. Você transargenta quem quer. Deus faz é tirar a gente de lá. Quantas experiências vocês poderiam contar do seu início de vida que você tem hoje? Deus te fez prosperar, te deu vitória,
Então vamos ser gratos a Deus. Amém. Espero que no dia da ceia, esses crentes desaparecidos sejam todos aí. Então, eu pedi, José, coloca nas redes sociais, impulsiona essas coisas, ainda que pague, para o pessoal saber onde é que, o que está acontecendo. E você vai se admirar. Amém. Pense. Terminar?